Amém, queridos irmãos, chegamos à terça-feira, quarta semana. Nessa quarta semana, o título geral é A Restauração do Povo de Deus, revelada no livro de Ezequiel. O título da terça-feira, Ouvir a voz do Senhor com diligência. E o versículo, Isaías 55:11, na versão King James atualizada. Assim também acontece com a palavra que sai da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, mas realizará toda a obra que desejo e atingirá o propósito para o qual a enviei. Senhor Jesus, obrigado, Senhor. Obrigado por mais um dia que podemos desfrutar das Tuas misericórdias, da Tua graça, da Tua rica palavra que traz a Tua presença, Senhor, com as Tuas riquezas, com o Teu amor, Tua luz, com o que o Senhor é. Um Deus que quer se chegar até nós cada vez mais, que quer ser íntimo do seu povo. Nós também, Senhor, no nosso coração, queremos ser íntimos do Senhor. Por isso, estamos aos teus pés, diante de ti, rogando sempre que sejamos alvo da tua misericórdia e da tua graça. Também, Senhor, nesse dia, que a palavra que sai da tua boca produza em nós aquilo que o Senhor deseja, que ela atinja o objetivo que o Senhor tem para a nossa vida. Que essa palavra seja como um rio fluindo de nós, também para outras pessoas. Esse, Senhor, é o desejo de nosso coração. Obrigado por tudo que o Senhor tem nos falado. Obrigado, Senhor, por tamanha graça, misericórdia. E obrigado, Senhor, por tua presença real em nossas vidas. Jesus é o nosso Senhor. Muito bem, queridos irmãos, o título da terça-feira é Ouvir a voz do Senhor com diligência. Então nós vimos ontem que o Senhor, quando tirou o povo de Israel do Egito, ali depois de ter saído enquanto eles estavam parados no deserto, no Monte Sinai, na verdade, ele fala com Moisés e ele fala, olha, transmite essas palavras para o povo. Eu tirei vocês do Egito com asas de águia e vos cheguei a mim. Aqui, irmãos, nós já temos um grande princípio. O Senhor tirou o povo do Egito, que representa o mundo, e tirou o povo do Egito para que o povo o servisse, para que o povo fosse um povo santo e para que o povo fosse uma propriedade peculiar do Senhor em toda a terra. Ou seja, para que o Senhor tivesse intimidade com o seu povo. No Egito, irmãos, isso não é possível. O que significa que, enquanto o nosso coração estiver nas coisas desse mundo, e aí você deve se lembrar que enquanto o povo de Israel caminhava no deserto, muitos se lembravam do viver no Egito, do que eles comiam, e sentiam saudades, queriam voltar. Eles esqueceram até de quanto eles foram assolados pela escravidão. Então, enquanto o nosso coração, irmãos, estiver nas coisas desse mundo, nos prazeres desse mundo, nós não vamos conseguir ser íntimos do Senhor. Tanto é que o apóstolo João, na sua primeira epístola, ele diz, capítulo 2, versículo 15, não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Aí talvez você entenda errado esse versículo. Você pensa assim, se eu amar o mundo, quer dizer que Deus então não vai me amar. Não, é porque o princípio que o Senhor mesmo fala em Mateus, você não consegue servir a dois senhores. Então se você ama o mundo, se o seu coração está no mundo, o seu coração não vai estar no Senhor. Talvez você até pense, não, mas o certo é servir o Senhor. Ou então não, mas eu vou nas reuniões, mas o seu coração está no mundo. Então, quer dizer, você fica desconectado do Senhor. Logo, o ágape não flui para você, o amor do Pai não permanece, a palavra não habita ricamente. Pode perceber, quanto mais você lida com o mundo, no sentido de quanto mais você ama o mundo, as coisas do mundo, você vai deixando a palavra e as coisas de Deus de lado.
Porque o amor ao mundo e o amor ao Senhor não se misturam. Então eles vão cada vez mais para lados opostos. E qual então, irmãos, é a solução? A solução é nós diligentemente ouvirmos a voz do Senhor, como ele fala para o povo de Israel em Êxodo 19, como nós vemos os apóstolos também nos falando. Hoje, irmãos, nós precisamos de diligência. Para amar o mundo não é preciso diligência, mas para amar o Senhor, para ouvir a palavra, irmãos, nós precisamos de diligência. As coisas do mundo são ladeira abaixo, quer dizer, é fácil. Mas as coisas de Deus, irmãos, é para cima. Como Paulo fala em Colossenses 3. Então é preciso diligência. Diligência ao ler a palavra. Diligência ao fazer essa palavra habitar ricamente em nós. Ao ouvir as mensagens. Ao considerar a palavra de Deus não apenas algo para aprendizado, mas algo que transforma a nossa vida. Veja, o apóstolo Pedro, quando ele está nessa segunda epístola, quando ele está falando sobre a vida, a natureza de Deus, veja, ele fala assim, versículos 3 e 4, não é? Visto como pelo seu divino poder nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Então, a palavra, tanto a palavra Logos quanto a Rema, a palavra da Bíblia, e a palavra que nós temos ouvido, a palavra profética, o que elas visam? Elas visam nos fazer conhecer cada vez mais aquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude, conhecer o seu caminho, conhecer a sua vontade. E por essa palavra, irmãos, a vida e a natureza de Deus, elas vão sendo infundidas em nós. Versículo 4 diz, pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas. É pela palavra que nós conhecemos essas promessas, para que por elas vos torneis coparticipantes da natureza divina. E aí ele então toca nessa questão, ele fala, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. Então você quer se livrar do amor que você tem pelo mundo, pelas coisas do mundo, pelas corrupções que cercam-nos, que ainda há dentro de nós. Como fazer isso? É através da palavra. Só que precisa de diligência. Por isso no versículo 5 Pedro diz, por isso mesmo vós, reunindo toda a vossa diligência, associai com a fé a virtude, com a virtude o conhecimento, com o conhecimento o domínio próprio, com o domínio próprio a perseverança, com a perseverança a piedade, com a piedade a fraternidade, com a fraternidade o amor. Você termina no amor. E o que a palavra que nós temos ouvido tem nos falado é que o que Deus quer produzir, irmãos, entre nós é uma rede de amor. Como João fala na sua epístola, a mensagem que nós ouvimos desde o princípio. Veja, irmãos, essa palavra, quanto mais nós nos aproximamos do fim dos tempos, mais o Senhor quer nos levar de volta para o princípio. Então nós ouvimos sobre o rio da vida, o rio da graça fluindo. E agora nós ouvimos a mensagem que fora falada desde o princípio, que é o quê? Amar uns aos outros. Esse é o resultado, irmãos, de receber a palavra de Deus. Mas lembre-se, nunca se esqueça, não é ler de qualquer forma. Nós precisamos de diligência para ouvir, para fazer as anotações, para ruminar. A sua leitura bíblica, evite fazê-la no celular ou perto de algo que desvie sua atenção. É o momento em que o Senhor quer falar com você. O momento que você está ouvindo a palavra também, não deixe que algo desvie sua atenção. É o momento que o Senhor quer falar com você. Quanto mais, irmãos, nós ouvimos a voz do Senhor, quanto mais o Senhor fala conosco, mais nós reconhecemos o falar de Deus. E aí entra o outro ponto do dia de hoje, que é aquele que fala por Deus. Todos nós, irmão, nenhum de nós, quando se converteu, abriu a Bíblia e entendeu tudo o que estava na Bíblia. Todos nós precisamos da ajuda de homens inspirados pelo Espírito para entender não só a Bíblia, como o caminho
que Deus, a direção de Deus, de que Deus estava dando para o seu povo. Então, Deus, até hoje, você vê isso no Antigo Testamento e no Novo Testamento. Desqualificar isso, irmãos, é desqualificar tudo o que Deus fez até hoje. Até hoje Deus fala através dos homens. Aí é o ponto que eu quero tocar. Quanto mais você ouve o falar de Deus, mais você reconhece o falar de Deus na boca dos homens. Se você não está acostumado com o Senhor falando com você, através da palavra, da leitura, do que você está ouvindo, você não consegue diferenciar o que é fábula e genealogia, como Paulo fala para os Efésios, ali na carta a Timóteo, do que aquilo que produz a economia de Deus. Então, falar de Deus na boca dos seus profetas, até hoje, irmãos, visa o quê? Produzir algo, produzir a economia de Deus, o que é o plano, a vontade de Deus. Produzir o amor entre nós, essa rede de amor. Então, irmãos, todos aqueles que conhecem o falar de Deus, sabem, Deus está falando através dessa pessoa. Por quê? Porque aí é o princípio que nós vemos não só em Deuteronômio, mas com o próprio Senhor. Você vê as obras sendo confirmadas. O que o Senhor fala em João 5? Ele diz, o que eu falo não vem de mim, vem do Pai. Agora, eu não aceito testemunho humano. As obras que eu faço é que testemunham a respeito de quem eu sou, não é a meu respeito. Então, preste atenção e você vai ver essa palavra se transformando em obras. Quer dizer, Deus está falando, é o princípio de Isaías 55. A palavra que sai da minha boca não voltará para mim vazia, mas realizará toda a obra que desejo e atingirá o propósito para a qual o enviei, na versão King James atualizada. Para finalizar, irmãos, eu vou ler aqui na página 59 o último parágrafo, que fala sobre o falar do Senhor, o falar que dá a direção. Veja o último parágrafo. Como vimos em Êxodo, Deus finalmente encontrou um povo para ser sua propriedade peculiar, uma nação santa na qual todos seriam sacerdotes e serviriam ao Senhor. Depois do capítulo 20 ao 23 de Êxodo, Deus deu ao povo os 10 mandamentos e leis, estatutos e ordenanças para estabelecer a constituição da nova nação. Da mesma forma, a Bíblia é a nossa constituição, já que nela estão todos os princípios que regem o povo de Deus no Novo Testamento. Só que isso não substitui o falar interior de Deus conosco em dado momento. Como exemplo, no livro de Números, lemos: segundo o mandado do Senhor, os filhos de Israel partiam, e segundo o mandado do Senhor, se acampavam. Por todo o tempo em que a nuvem pairava sobre o tabernáculo, permaneciam acampados. Números 9, 18. O sentido original da palavra mandado em hebraico é boca. Assim temos segundo a boca do Senhor. Podemos pensar que, como o Senhor já nos deu os 10 mandamentos e a lei, ele não fala mais. Todavia, a cada momento ele fala conosco. Temos um Deus chegado a nós, que nos acompanha, fala conosco e nos dá direção. Então lembre-se, irmão, se você for diligente com relação às coisas de Deus, principalmente a palavra de Deus, você vai ouvir Deus falando com você. E você vai notar também, quando Deus está falando com você através da boca de homens. Não qualquer homem, mas homens que ele inspirou, homens que ele tem usado, que não falam simplesmente a sua palavra, a sua vontade, mas que falam a palavra de Deus. Que o Senhor te abençoe grandemente nesse dia. Lembrando, estamos colocando essas gravações na página do YouTube da Igreja em Ribeirão Preto, na aba de vídeos. Que o Senhor te abençoe grandemente. Jesus é o Senhor.